A gestão 2014-2018 é acusada de fechar o acordo com o Rodrigo Maia em 2018 e ter com isso acabado com a mobilização da categoria, trazendo a não regulamentação do bônus de eficiência. O que você tem a dizer sobre isso? Eu já comentei em alguns grupos de WhatsApp que a gente precisa sempre analisar a conjuntura. Quando nós fomos conversar com o deputado Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, em junho de 2018, a conjuntura externa política era de um governo Michel Temer fraco, né, com pedidos de impeachment na mão do Rodrigo Maia, que naquele momento se apresentava não apenas como presidente da Câmara, mas como primeiro-ministro do governo. Muitos o apontavam dessa forma. E aí, quando nós estávamos já praticamente há 2 meses do início das eleições presidenciais, o que faria com que naturalmente o governo refluísse em qualquer iniciativa política, ainda mais com relação a salário de servidores, era um governo neoliberal, como vocês sabem, nós, fruto das informações que nós tínhamos vindas do governo, né, nós apuramos que, na verdade, nós tivemos uma reunião uma semana antes, isso está no site do Científico Nacional, no dia 18/6, nós nos reunimos com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. E naquela oportunidade o ministro disse que uma das dificuldades para a regulamentação do bônus de eficiência estava justamente na Câmara dos Deputados. E nós conseguimos apurar que essa dificuldade ela estava centrada em 2 personagens. O Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, e o Arthur Lira, que hoje é o atual presidente. Então nós conseguimos apurar que esses 2 personagens pressionavam o governo a não regulamentar o bônus. Então nós fomos atrás justamente de buscar uma reunião com o então presidente da casa, o Rodrigo Maia, e conseguimos no dia 26 de junho essa reunião na casa do presidente da Câmara, lá em Brasília. Não foi a primeira oportunidade que nós conversamos com ele, mas nessa oportunidade, o Rodrigo Maia nos confidenciou que sim, ele havia dito ao governo que não era para regulamentar o bônus de eficiência, porque a greve dos auditores fiscais estava trazendo transtornos para setores empresariais que viviam reclamando com ele, presidente da Câmara, e, portanto, ele, que, conforme ele mesmo disse, nunca teve voto de servidor, né, entendia que se nós quiséssemos ficar parados o tempo que quiséssemos, para ele não aconteceria nada, porque a eleição estava chegando, mas ele nunca precisou de voto de servidor, portanto, para ele podíamos ficar em greve o tempo que quisesse, mas o bônus também não seria regulamentado. Isso foi dito para nós, para mim, né, para o Luiz Henrique, que na época era o segundo vice-presidente, e para a Maíra, diretora de Ações Parlamentares, e o Devani, né, os 2 diretores parlamentares, na residência do Rodrigo Maia. E aí ele propôs que se nós suspendêssemos a greve, ele iria conversar com o governo para mostrar que já não havia mais resistência. Então o acordo era suspender a greve e ele então diria ao governo que ele já não seria mais o problema e, portanto, não teria mais qualquer preocupação do governo com a Câmara dos Deputados. E isso foi feito. Nós propusemos à categoria esse acordo porque nós estávamos diante do impasse. Se o Rodrigo Maia não comunicasse ao governo sobre a sua decisão, nada aconteceria, porque o governo era um governo fragilizado, um governo que estava sob influência do presidente da Câmara dos Deputados. A categoria aprovou, suspendeu por 30 dias. Vejam, a Assembleia não cancelou a greve, não terminou a greve. Houve uma suspensão por 30 dias para que o governo, então, para que o presidente da casa pudesse, o presidente da Câmara, pudesse fechar acordo com o governo, e o prazo que nós demos foi de 30 dias. Tanto que no dia 7 de agosto, também está no site do Científico Nacional, eu fiz uma declaração para a categoria, através de um vídeo da TV Científico, conclamando a categoria a retomar a mobilização, porque o prazo de 30 dias já havia se esgotado e a regulamentação não havia saído.
Claro, alguns vão dizer, olha, mas ali a categoria já havia arrefecido, a mobilização já havia arrefecido. Sim, é verdade. Isso realmente deve ter acontecido, até porque nós já estávamos, como eu disse, em plena campanha presidencial, né? Já havia, e também campanha eleitoral do sindicato, e aí as dificuldades foram maiores. Agora, olhar hoje, né, é fácil a gente dizer, olha, a diretoria daquela época errou. Mas será que realmente, no momento que nós tomamos a decisão de propor a categoria e ela compreendeu e suspendeu o prazo, né, será que isso foi um erro naquele momento? Eu considero que não. Eu acho que nós tomamos uma decisão enquanto diretoria e a categoria seguiu a direção nacional. Uma coisa que nós nunca faremos enquanto diretoria executiva nacional será a omissão. Isso jamais aconteceu no período que nós estivemos lá e nós não faremos isso de 2022 a 2024. Nós tomaremos decisões, podemos até errar, porque erros acontecem, mas jamais nos omitiremos, como é o caso que está acontecendo agora com a atual direção nacional.